Muitos anos atrás, eu li um livro e esse livro teve um impacto na minha vida para muitas coisas que eu tenho feito hoje. Foi escrito pelo Rick Warren. Aqui está uma igreja com propósitos. Depois eu li também Uma Vida com Propósitos. É um livro muito interessante que foi uma febre anos atrás aqui no Brasil, de modo que influenciou uma geração de pastores, né? Neste livro eu observei algumas coisas concernente ao fato do que Deus quer de mim. E essas coisas foram compartilhadas no decorrer do tempo na igreja, foram compartilhadas com meus filhos, com a minha família, de modo que a gente começou a trabalhar justamente procurando entender o que Deus quer de mim. Então acho que era um momento importante na minha carreira e eu comecei a observar quais as coisas que o Senhor queria de mim. E fui buscando na palavra de Deus e fui observando esse esboço básico apresentado pelo próprio autor, em que por sua vez apresentava a resposta concernente ao que Deus quer de mim. Então, diante de tudo o que eu aprendi da palavra de Deus, as coisas que eu vinha considerando na palavra de Deus, a pergunta que não quer calar era essa: o que Deus quer de mim? Então eu comecei a observar algumas coisas e percebi que Deus quer que eu seja um membro da sua família. Acho que essas coisas elas ficam muito claras pelo autor quando ele afirma que nós nascemos para fazermos parte da família de Deus. E isso está totalmente coerente com o que o Senhor diz na sua palavra em Mateus capítulo 28, 19 ao 20, quando afirma que o Senhor recebeu poder e nós deveríamos fazer discípulos de Jesus. Nós deveríamos fazer discípulos que pudéssemos inserir em sua família. Então, através da fé em Jesus, o indivíduo entraria para a família de Deus e agora nós teríamos essa família chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós nascemos para fazermos parte da família de Deus. É muito importante a questão de propósito que está por trás aqui. Eu nasci para fazer parte da família de Deus. Então, Deus quer que eu seja um membro da sua família. Uma segunda coisa que merece destaque também, e eu gostaria que você percebesse, é o fato que Deus quer que eu exalte o seu nome. Em Efésios capítulo 1, versos do 3 até o 14, diz que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Deus criou o homem para o louvor da glória da sua graça. Em 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, nós aprendemos na palavra de Deus que Deus quer que nós exaltemos o seu nome. É tanto que aos Colossenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, também vai colocar isso: tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, façam tudo para o Senhor. E é interessante que no capítulo 4, a mesma coisa, a ideia é fazer para que Deus seja exaltado e não para que eu seja glorificado. Então, Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Efésios 1, 3 ao 14. Isso significa dizer que eu e você nascemos para adorar a Deus. O segundo propósito que a gente verifica aqui é o fato da exaltação de Deus. Para que eu existo? O propósito da minha existência é para que Deus seja exaltado. Então você existe para que Deus seja adorado, que Deus seja exaltado, que Deus seja glorificado. A razão da existência é isso. Uma terceira coisa importante que nós não podemos deixar de considerar é o fato que Deus quer que eu seja um modelo do seu caráter. Talvez uma das coisas mais importantes aqui, totalmente alinhada com as ideias das Escrituras, com as palavras dos sábios escritores, que afirmam que nós devemos ser santos, nós devemos nos santificar. O apóstolo Pedro vai dizer isso: sede santos, porque eu sou santo. Moisés, quando cita o Senhor, ele diz: sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. E depois o apóstolo Pedro vai fazer a mesma ênfase. Então Deus quer que eu seja um modelo do seu caráter. O propósito da existência é justamente que eu possa andar como ele andou,
assim como ele andou, eu possa ser um praticante da palavra. É o que está totalmente coerente com Tiago, capítulo 1, verso 25. Tornem-se praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, o que Deus quer de mim? Quer que eu seja um modelo do seu caráter. Há muito espaço nas fronteiras da santidade para nós vivermos com liberdade, mas nós não podemos negligenciar a santidade. O autor da Epístola aos Hebreus chega a dizer que sem santidade, sem a santidade, ninguém verá a Deus. Então nós precisamos de santificação. Isso é um processo progressivo, como uma materialização da salvação de uma pessoa. Eu sou crente, logo pode-se verificar a minha crença através das minhas práticas, através da prática da palavra. Isso é santificação. Uma outra coisa ainda, Deus quer que eu seja um ministro da sua graça. Isso é importante. Em Gálatas 5, do 13 ao 15, diz: Deus nos chamou para a liberdade. Então nós devemos utilizar essa liberdade não para darmos ocasião à carne, mas para sermos servos uns dos outros pelo amor. Então a verdade é que nós devemos servir uns aos outros pelo amor, e isso é um imperativo. Então não devemos viver mordendo e devorando uns aos outros, mas devemos viver pelo amor, usufruindo dos nossos dons. Não podemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Nós precisamos ser servos uns dos outros pelo amor, porque Deus quer que eu seja um servo da sua graça, que eu ministre a sua graça diante das pessoas. Então, sirvam uns aos outros pelo amor. E isto porque Deus quer que você e eu sejamos ministros da sua graça. Ministramos a sua graça. Com essa mesma ideia aí, em sequência, nós também observamos que Deus quer que eu tenha um ministério. Então eu faço parte da sua igreja, e como eu faço parte da sua igreja, eu tenho um ministério. Aqui está totalmente coerente com a ideia dos dons espirituais. Nós temos uma variedade de dons. O apóstolo Pedro fala sobre os dons, e o apóstolo Paulo, de maneira variada, vai falar sobre os dons. A Romanos 12, do 1 ao 21, um capítulo inteiro, mostra a variedade de dons, a utilização de dons, a consagração da vida de uma pessoa para a utilização desses dons espirituais. Começa com Romanos 12, de 1 e 2, depois do 7 do 3 ao 8, e em seguida do 9 até o final do capítulo, ele vai mostrar justamente os dons, a consagração da vida como crente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas logo em seguida ele fala especificamente dos dons, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, e em seguida ele vai justamente para questões práticas a partir do verso 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. E é importante que essa variedade de dons, essa variedade de funções que nós temos no âmbito da igreja local, fazem com que nós possamos servir uns aos outros. De modo que Deus quer que eu tenha um ministério. O Senhor nos chamou e nos capacitou com os dons. É tão interessante isso, que é verificado justamente na questão da maturidade da igreja. Porque quando ele escreve aos Efésios, a partir do verso 7 do capítulo 4, ele vai justamente dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Esses homens nos induzem ao erro, e é através dos dons espirituais, do exercício dos dons espirituais no meio da coletividade, que nós vamos ter o amadurecimento da congregação. Então as pessoas amadurecem tão somente por intermédio da fé e esse processo de santificação como utilização dos seus dons espirituais. Então Deus quer que eu tenha um ministério. O Senhor me chamou
e me capacitou com dons espirituais. E por fim, Deus quer que eu seja um mensageiro do seu amor. Isso aqui é muito importante que eu possa considerar. Na verdade, o Senhor me chamou, me salvou, e o Evangelho chegou até a minha vida e, salvo pelo poder do Evangelho, eu preciso compartilhar esse Evangelho. Nós estamos agora com uma situação impressionante no nosso país, o coronavírus. Veja, nós temos que nos afastar uns dos outros para não contaminarmos uns aos outros. A ideia é que nós sejamos cristãos contagiantes, como um certo curso propõe. Nós temos que ser cristãos que receberam o contágio da mensagem do Evangelho e agora precisamos espalhar essa mensagem. Por quê? Porque, conforme os textos das Sagradas Escrituras, Deus quer que eu seja um mensageiro do seu amor. 1 de Pedro, capítulo 2, 9 e 10, diz que Ele nos salvou, vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro fala isso. O Senhor nos chamou para proclamar. Nós temos várias opções para fazermos missões. Mateus 28, 19 e 20 diz: espalhem-se pelo mundo. Vocês devem contagiar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. Tudo isso começa em casa, passa pelo trabalho da igreja e vai até o local que o Senhor permitir. Isso pode ser em qualquer lugar do mundo que o Senhor queira me usar. E é muito importante que eu compreenda que essa obra do Senhor, ela me leva ao amadurecimento cristão. Quando eu falo de Jesus para os homens, o que acontece comigo é que eu mesmo sou amadurecido, é que eu mesmo sou fortalecido na palavra do Senhor. Eu espero que você possa compreender justamente essa grande missão que o Senhor deu a nós, porque Ele quer que eu e você sejamos mensageiros do seu amor. Nós temos a obrigação de espalhar essa mensagem em amor pelo mundo. Isso começa em casa, passa pelo trabalho da igreja e vai até onde Deus quiser. Dessa forma, nós podemos observar aqui, recordando, que Deus quer que eu seja um membro da sua família. Deus quer que eu exalte o seu nome. Nasci para adorar. Deus quer que eu seja um modelo do seu caráter. Deus quer que eu seja um ministro da sua graça. Deus quer que eu tenha um ministério para desempenhar com os meus dons. Deus quer que eu seja um mensageiro do seu amor. Que essa influência que eu recebi nesses últimos 25 anos seja a influência que você recebe agora por meio dessa palavra, para que você possa contagiar outras pessoas com essa grande responsabilidade que Deus tem dado a nós. Eu desejo que o Senhor faça isso com a sua vida. Eu estou compromissado com essas coisas e eu gostaria que você se comprometesse também. Que Deus o abençoe e o use para a sua glória, pois Ele nos chamou com esta finalidade. Deus te abençoe.